A galera hoje você vai falar assim, pô, às vezes eu faço uns posts no Instagram pra vender conteúdo e pra chamar gente e divulgar neurociência e psicologia, né? Cara, eu tenho evitado ao máximo colocar a palavra ciência no título. Porque hoje pega mal. Porque a galera acha que é... Ah, pega mal, pô, ciência, os caras chato, ficam pedindo dinheiro, e cadê os cientistas, e cadê não sei o quê. Por um lado eu concordo um pouco com eles, acho que a academia deveria fazer mais divulgação científica do que faz atualmente, deveria se mostrar mais para a população. As universidades, eu não sei se vocês têm noção, mas as universidades elas se centram, se fundamentam, UFSC e tal, se fundamentam em 3 eixos, que é ensino, pesquisa e extensão. Então a ideia de uma universidade é ensinar, fazer pesquisa e estender isso até a comunidade. Então você vai lá na UFSC, por exemplo, você vê que tem uns programinhas onde você traz os idosos para nadar na piscina, para fazer alongamento, não sei o quê. Ou seja, você leva a instituição até... Tem atendimento à população, tipo, na odonto. Exato, atendimento dentário, essa é a ideia. Eu ainda acho que do ponto de vista científico, do ponto de vista de oferecer trabalhos técnicos e práticos, faz muito bem. Você vai lá, o grupo de idosos nada na piscina da UFSC e tal, não deixa o joelho ficar ruim, né? Fazendo hidroginástica, arruma o dente e tudo mais. Só que a parte teórica, eu acho que a universidade deixa muito a desejar. E aí, quando a gente vê uma crise sanitária... Tu diz ali da parte do ensino ou da parte teórica dentro da extensão? Dentro da extensão. Ah, entendi. Então, assim, tipo, por exemplo, me cita um professor da UFSC que eu falo divulgação científica e vem na cabeça de vocês. Pô. O Andrei, talvez, que veio aqui? O Andrei. É o único que eu conheço. Tem uma repercussão. Assim. É o único que eu conheço. A nível nacional tem uns bons. Mas talvez não está querendo dizer que esse conteúdo não está sendo produzido, ele só não está sendo disseminado. Entendi. E aí que tá, cara. Qual que é o problema de não disseminar conteúdo? Quando você tem uma crise, seja ela governamental, com o governo, não vamos entrar nesse aspecto, mas que não investe tanto em ciência, que desde 2016 o investimento em ciência no Brasil caiu. Quanto uma crise sanitária que você precisa recorrer aos cientistas para produzir uma vacina, para ver o que tem que fazer. A gente abre ou não abre, fecha ou não fecha. Você corre para a ciência. Você olha as merdas que acontecem. Não sei se pode falar palavrão aqui. Pode falar. Você olha as merdas que aconteceram para trás, a galera vai lá e bate na porta do cientista. Fala, o que a gente faz agora? Geralmente bate na porta quando precisa, né? Deu merda, o que a gente faz? E o cientista está fazendo mais ou menos está fazendo o oposto. Então o cientista ele vai para a sociedade, bate na porta da sociedade quando quer dinheiro, mas por muito tempo não mostra o que fez. Então, por exemplo, a minha mãe, meu pai, que devem estar assistindo aí, um abraço seu Nelson, Dona Maria, eles não sabem o que a gente faz no nosso laboratório, onde eu trabalho na UFSC. Eles não sabem o que o Andrei faz, por exemplo. Eles não sabem o que o professor X faz. Mas tu acha que isso acontece no Brasil? Ou aqui... O Brasil é um país que naturalmente tem uma deficiência em ensino científico. Se você vai ver, por exemplo, inclusive o porte dos divulgadores científicos fora do Brasil, você vai ver nos Estados Unidos, por exemplo, cara, os divulgadores de ciência dos Estados Unidos, os divulgadores, professor de Stanford, Harvard, os caras fazem uma divulgação científica que aqui no Brasil, às vezes eu não entendo a divulgação deles. E eles divulgam para a população. Caramba. Entendi. Ou seja, a Então população... já treinar a população a população processa muito mais rápido. Coisa complexa. Eles têm ciência no ensino médio, eles têm ciência não sei o quê, sabe? Então é muito falho o ensino científico desde cedo aqui. A gente não aprende ciência de verdade na Tu escola. diria que o principal problema é a divulgação, não a questão da produção? Não, cara, a produção no Brasil é fantástico. Tanto é que você pega um brasileiro e leva lá pro exterior, os caras adoram. Por quê? Porque o cara tem um canivete... uma fita e uma fita adesiva e um... É um MacGyver. Cara, o cara faz ciência pra caramba, entendeu? Aqui no Brasil não existe isso. A gente olha lá fora, cada laboratório tem um freezer menos 80. Um freezer menos 80, que a temperatura do freezer vai até menos 80 para você congelar amostras. Aqui a gente tem um freezer menos 80 para 30 laboratórios, 35. Lá cada um tem um, tá ligado? E ainda assim, se você for equiparar... Em termos relativos, o Brasil produz tanto quanto lá fora. Ou seja, a galera é foda, bicho. Os cientistas aqui são pica. Tem que ser respeitado. Só que não se divulgam. Aquela frase do Arnold lá, quem que soltou quando veio aqui? Pô. Arnold? Do Arnold Schwarzenegger. Que tu tem que fazer a coisa e promovê-la. Porque assim... Foi o tipo assim, ó, você pode fazer pra caralho a ciência.
O problema é que quando você não divulga ela, quando você precisa que ela seja valorizada, ela não é. Por quê? Porque ninguém sabe o que você está fazendo. Tá, mas assim, tu acha que os principais meios de divulgação que está sendo falho é, por exemplo, você no teu Instagram, tu acha que os pesquisadores tinham que fazer mais isso? Eu acho que sim, cara. Entendi. Eu acho que sim, e eu acho que eles não fazem por algumas razões bem específicas. Que eu, inclusive, tive que vencer. O Andrei, que veio aqui também, a gente divide apartamento, não sei se você sabe. Não Então a gente sabia. troca muita Cara, não ideia. sabia. A gente troca muita ideia sobre isso e tal. O que acontece? Quando você é cientista, você é ensinado. Um bom cientista, ele é ensinado a divulgar os seus conhecimentos para seus pares. Então, por exemplo, eu trabalho com dieta hipercalórica, o efeito da dieta hipercalórica, por exemplo, um artigo meu do doutorado, é o efeito da dieta hipercalórica em camundongos nocautes para o receptor de colesterol LDL. E o efeito disso nos espinhos dendríticos de neurônios do hipocampo. Porra, caralho. Ou seja, porra, pensa, eu pego um camundongo que ele não tem, a gente deleta o gene do camundongo para o receptor de colesterol, LDL, então a célula, em volta da célula não tem mais o receptor de colesterol, a célula não consegue identificar quanto colesterol tem circulante e fica secretando colesterol. Então você vai medir o colesterol do animal, é lá nas alturas, é um animal que tem colesterol alto. E eu dou uma dieta rica em gordura para esse bicho ainda. Então é pegar aquela população de pessoas que tem hipercolesterolemia familiar, ou seja, tem colesterol alto de família, genético, e come mal. O que acontece no cérebro dessa pessoa? Eu olho nos camundongos. E eu tô vendo que parece ter uma modificação a nível de neurônios, de células que você tem no cérebro. Cara, para eu... Que tipo de modificação? Tem algumas atrofias e que isso resulta em perda de memória, problemas de comportamento de depressão e tudo mais. Caralho. Mas pega a sua visão. Cara, para eu comunicar isso pro meu par, então eu vou falar com o cara lá da Índia que trabalha com isso, eu vou falar com o cara dos Estados Unidos que trabalha com isso, com o cara da Alemanha que trabalha com isso, eu escrevo um artigo científico, nos moldes de um artigo científico. O que é um artigo científico? É onde eu vou colocar todos os meus dados, eu vou fazer uma introdução, explicar o porquê que eu fiz aquilo, eu vou descrever como eu fiz, então eu vou colocar os materiais, os métodos, o que eu usei e tal, vou botar as figuras do que eu encontrei e vou publicar numa revista científica. Muito específico, um artigo tem em volta de 8 páginas, 9, então ele não é para ser didático, ele é para ser objetivo e para falar com clareza o que eu descobri. Ele não comunica com a... Meu pai nunca vai Com a ler essa população, merda. com a população. Meu pai nunca vai ler isso. Sabe? E aí acontece não sei o que, aí chega não sei o que, eu vou lá e peço eu tô trabalhando com isso e isso, o cara vai falar, meu... O que eu quero? Eu quero saber da reforma trabalhista, eu quero saber do imposto na gasolina, eu quero saber do valor que tá o arroz. Eu não quero saber de cientista. Por quê? Porque ninguém sabe a importância que o cientista tem. Mas agora você vai ver como que a gente consegue diminuir, por exemplo, o consumo de combustível, como que a gente consegue construir avião, como que a gente consegue melhorar nosso transporte, como que aperfeiçoa o motor de um carro, é tudo ciência, como que a gente faz isso daqui, como que essas câmeras estão transmitindo para casa da galera, isso é cientista. Por que o Zap caiu? Por que o Zap caiu, né? Mercúrio. Voltou? Voltou? Mentira. Mentira. Então, Prejuízo. voltou. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve. Enquanto a gente tá aqui, tu tá apoiando a gente. Daqui a pouco a gente tá com 1 milhão, tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein?